encaminharão no e-mail para mim analisar tanto o banco quanto o código de criação do banco de dados. Tudo vai ser encaminhado para o meu e-mail, né? Como a gente fazia com as atividades da disciplina anterior, para a gente, assim, estar juntando e fazendo a distribuição dos 5 pontos da avaliação processual. Então, a avaliação vai ser em cima das atividades práticas que vocês farão, ok? A nossa ementa, né, a respeito da disciplina de banco de dados. Conceitos e técnicas de bancos de dados distribuídos e não convencionais, processamento de consultas, controle de transações, automatização de tarefas administrativas, arquitetura interna de banco de dados. Então, a gente vai fazer, né, processamento de consultas, a gente vai... conceitos e técnicas de banco de dados, que, no caso, é a criação do banco de dados. O que é um banco de dados, talvez vocês já tenham visto, né, na disciplina anterior, a definição de banco de dados. Mas aí a técnica de criação do banco de dados, a gente vai trabalhar agora nessa disciplina. Automatização de tarefas administrativas, que é o uso em si do banco de dados, onde a gente vai alimentá-lo com informações para a gente poder fazer processamento de consultas. Porque não tem como a gente usar a consulta, né, que é os comandos de select do nosso banco de dados, se não tiver informações neles. E essas informações, como a gente que é DBA, a gente que vai ter que inseri-las. Em alguns, né, em sistemas convencionais, é o usuário que insere. Só que para a gente, que no caso é para educacional, né? Então a gente que vai fazer a inserção dessas informações, também via comandos, né, de inserção. E a arquitetura interna, que no caso são as tabelas em si. Elas se relacionam entre elas mesmas, né, através de chave primária, chave estrangeira, e assim a gente vai poder fazer, trabalhar e estudar melhor a arquitetura dele. A partir daí, a gente já começa um conceito sobre dados e informação. Deixa eu... Eita. Para a gente, né, o que é dados? Os dados, eles são um conteúdo quantificável que, por si só, ele não transmite nenhuma mensagem que possibilite o entendimento sobre determinada situação. Ou seja, um dado, eu não consigo entender ele. O dado, ele por si só, ele não transmite nenhuma mensagem para a gente não consegue entender. Aí a gente tem exemplos, né, de dados. Casa é um dado. A palavra grande é outro dado. E azul também é outro dado. Então, aqui fica tudo exposto, né? Tudo um longe do outro. Casa, azul. Então, eu posso usar essas palavras de diversas formas. Isso são dados. Através desses dados, a gente vai transformá-los em informação. Deixa eu só aceitar um colega aqui. Permitir. Aqui. Vocês conseguem fixar. Isso. E depois a gente tem a nossa informação, que é onde ela é codificada, né? A gente pega o dado e gera informação. Que a informação é o resultado do processamento dos nossos dados. Ou seja, os dados, eles foram analisados, organizados e interpretados sob determinada ótica. E a partir dessa análise, ele se torna possível qualificar. Deixa eu ver. Ok. Jéssica. Uhum. Vamos lá.
Aí a gente tem o nosso exemplo da informação. A casa azul é grande. Eu peguei o exemplo do dados, né, e transformei em informação. Então, o dado, né, o dado casa grande e azul, ele se tornou uma informação, onde a casa azul é grande. Então, aqui a gente consegue ter uma separação, né? Uma diferença entre dado e informação. Ok? Alguma dúvida até então? Eita. Ok. Quando eu mudo aqui a janela, tá aparecendo para vocês? Como assim? Mudar. Quando eu mudo de janela, por exemplo, algum colega aqui vai para me aceitar a solicitação dele, Não, aí aparece para vocês? não, Não está aparecendo, só está aparecendo a tela do slide, né? isso. Beleza. Uhum. E então, a gente em si temos a nossa linguagem SQL, né? Como eu tinha falado logo no início, que todos os nossos bancos de dados são em linguagem SQL, que é a linguagem padrão, a linguagem universal do banco de dados. A gente vai ver conceito da linguagem e a gente vai ver o conceito e também a gente vai ver ela na prática, né? Da gente mesmo fazer os códigos. Não são difíceis, são fáceis, são amorzinho de pessoa esses códigos. O que é SQL, né? A gente vai ver quando surgiu e a gente tem os nossos subconjuntos da linguagem SQL. O que é o SQL em si? Em inglês, né? Structured Query Linguagem. Esse é o inglês aportuguesado. Ou linguagem de consulta estruturada. Eu sempre vou falar traduzido, porque falar inglês embola muito. A linguagem SQL é linguagem de consulta estruturada. É a linguagem padrão, universal, para tudo, do nosso banco de dados. Ela surgiu lá no início dos anos 70, nos laboratórios da IBM, em São José, dentro do projeto System R. Qual o objetivo dessa linguagem? Melhorar o uso das informações, melhorar o armazenamento das informações, melhorar o processamento das informações. Por que melhorar? Antes do surgimento dos bancos de dados, era tudo guardado, né? No papel. Uma lista telefônica, por exemplo, é um exemplo de banco de dados. Por que é um exemplo de banco de dados? Porque ela guarda informação. Um livro é um exemplo de banco de dados. Não é um banco de dados lógico físico, né? Mas é um exemplo de banco de dados, porque tem informação. Tudo aquilo que armazena informação, seja no papel ou no arquivo, né, no computador, a gente pode determiná-lo como um banco de dados. Só que há a diferença, né, de ser relacional, ser banco de dados ou não relacional. Esse foi o objetivo de quando surgiu a linguagem SQL, para melhorar o acesso à informação. Porque imaginem só quando tudo começou, né? Lá atrás, informações. Hoje em dia, quando a gente quer alguma coisa, a gente vai lá, acessa no Google, pesquisa, e está armazenado em um banco de dados a informação que a gente quer. Então, a gente faz uma consulta, eles mostram para a gente. Antigamente, tinha que ir tudo lá nos livros, não era essa facilidade, né? Essa agilidade de pesquisa igual é hoje.
Dentro da linguagem SQL, a gente tem os subconjuntos. Esses 4 subconjuntos, a gente vai utilizá-los. Talvez não vai utilizá-los os 4 nessa disciplina, né? Nesse módulo, até porque no próximo período a gente tem o banco de dados 3, que é a continuidade. Talvez a gente use 2 dessas nesse semestre, e as outras 2 a gente trabalhe no próximo semestre, que é a continuidade da disciplina. Mas a gente tem as 4, que é a DDL, linguagem de definição de dados, DML, linguagem de manipulação de dados, nós temos a DCL, que é a linguagem de controle dos dados, e a gente tem a DTL, que é a linguagem de transição de dados. O que é essas linguagens, né? O que é a linguagem de definição? O que é a linguagem de manipulação? A linguagem de controle e a linguagem de transição de dados. Então, ó, definição, manipulação, controle e transição. Essas são as 4 linguagens, né? Os 4 subconjuntos da nossa linguagem SQL. Aceitando mais um colega. Então, a nossa linguagem DDL, que é a linguagem de definição dos dados, ela define a estrutura dos nossos dados e tabelas. Aí, dentro da linguagem DDL, a gente tem os comandos comuns, que é os comandos de criar, né, que é create. Nós temos os comandos de alteração, que é alter. Nós temos o comando de deleção, drop, rename, né, de renomear, e truncate. Estes são os 5 comandos dentro da nossa linguagem de definição de dados. A gente vai usar o create, né, para criação das tabelas. A gente vai usar o alter para a gente poder alterar dados da tabela, tá? Tem diferença de alterar o dado da tabela, né? Que é colunas da tabela, e diferença de alterar os registros da tabela. A gente vai usar o drop, que é onde a gente exclui tabelas do nosso banco de dados. Também tem diferença. Vocês verão drop, que é da exclusão, que a gente está falando só da tabela em si, e tem o delete, que é a exclusão dos registros da tabela do banco de dados. O rename, se eu quiser renomear nomes da tabela, ou renomear os campos da tabela também, a gente, né, pode usar. E a gente tem o truncate, que a gente pode excluir os dados da tabela, não a tabela, apenas os dados de dentro da tabela, que é quase a mesma coisa do delete, tá? O delete eu uso posso usar com condição, e o truncate eu posso excluir tudo de dentro da tabela. Talvez, né, eu acho que alguns colegas já trabalham direto com banco de dados. Mas tem até uma chargezinha que fala assim: sexta-feira 13 é dia de delete sem o where. O where é uma condição da linguagem SQL, que é onde eu excluo um registro se ele for igual a determinada coisa. Aí, né, sexta-feira, dia de maldade, delete sem o where. Se eu não colocar o where no meu delete, eu excluo tudo da minha tabela. Eu não coloco a condição de exclusão, então vai tudo embora. Então, em alguns casos,
Eles até brincam com isto. Alguém tinha comentado alguma coisa? Pode falar. Quando acontece isso, perde o emprego. Quando acontece isso, será que perde o emprego? Boa pergunta, né? Se não tiver backup, ai, ai. A maldade foi feita mesmo. Por isso que é muito... A gente, né, que trabalha com banco de dados, que são os DBAs, né? Tem que ter muita concentração, né? Muita concentração, há um profissionalismo muito alto, porque você trabalha com informações de pessoas em um volume grande de informação. Não é só 10 ou 15 registros. E essas informações, em alguns casos, são até informações sigilosas, né? O banco de dados de um sistema, né, de uma empresa, todo sistema ele tem um banco de dados. Então, a gente trabalhar, manusear aquele banco de dados é como se fosse você está manuseando o coração da empresa. É uma responsabilidade tanta. Então, ó, a gente já viu os comandos de DDL, né? Create, alter, drop, truncate e rename. E a gente tem também o DML, né? Que é linguagem de manipulação de dados. A linguagem de manipulação de dados, ela é o seguinte. Ela é o grupo, né, onde tem os comandos que... Eita, deixa eu aceitar outra aqui. Ela é o grupo onde tem os comandos dentro da linguagem SQL, que é utilizado para recuperação, inclusão, remoção e modificação, né, das informações em banco de dados. E aí a gente tem os principais comandos da nossa linguagem de manipulação, que são select, a gente vai usar bastante, insert, também a gente vai usar bastante, update e delete. O select para a gente fazer consultas no nosso banco de dados, que é as consultas das informações, né? O insert, que a gente vai usar para inserir os registros e depois fazer o select. Então, é uma ordem. Primeiro a gente vai usar o insert e depois a gente usa o insert, depois a gente vai usar o update, depois a gente usa select e depois delete. Para a gente usar o insert, para a gente usar o select, a gente tem que ter o insert primeiro. O update é para atualizar registros de dentro da tabela, né? A gente pode usá-lo tanto antes do select, né? Logo depois do insert, ou junto com o select também. Se a gente quiser fazer algumas subconsultas, por exemplo, uns selects mais incrementados, a gente pode usar o update logo após também. O comando de select, ele permite que a consulta retorne um conjunto de registros de uma ou mais tabelas. De uma ou mais tabelas, a gente tem que fazer junção, que é usando join. Inner join, left join e full join. Full outer join. Tem vários para o select, tá? O insert, a gente vai incluir os registros, que ele é precedido de insert into, e em seguida a gente tem os valores. O update, para a gente fazer a atualização. E o delete, que vai remover um ou mais registros de uma tabela, né? Que é onde tem o delete com o where,
ou o delete sem o L, se quiser fazer maldade. Só que a gente não... A gente pode fazer o delete em um banco, né? Que a gente vai criar para vocês verem como tudo funciona. Então, esses comandos são para a nossa DML, que é a linguagem de manipulação dos dados. A DDL vai definir os dados das tabelas e a DML vai manipular os dados da tabela. A nossa linguagem DCL, que é a linguagem de controle dos dados, ela é uma linguagem e um subconjunto da nossa linguagem SQL, né? Ela é usada para a gente controlar. Se é linguagem de controle dos dados, a gente controla os nossos dados. E a gente controla também o acesso aos dados em um banco de dados. Como que a gente controla esses acessos? A gente controla eles através dos comandos grant, que é para permitir usuários específicos realizar tarefas no nosso banco de dados, e o revoke, que é usado para cancelar as permissões que foram concedidas ou negadas para determinado usuário. Então, se a gente quiser usar, né, controlar aí, a gente usa, né, para o controle, né, do usuário, de conectar no banco de dados, de usar os comandos de select, usar os comandos de insert, de update, delete. Então, esses comandos, a gente pode limitá-los para determinado usuário no banco de dados. Logo em seguida, a gente tem a nossa DTL, né? Que é a linguagem de transição. Professora, Oi. isso não tá no slide mesmo, não? Ou só, tipo, não passou para cá? Aí não alterou, não? Não. Ai, peraí, então. Só um minutinho. Uhum. Eita. Deixa eu reiniciar aqui para a gente... Só um minutinho que eu vou reiniciar o meu roteador aqui, pessoal. Mas eu acho que vai cair, né? Eita. Peraí.